tolerância. Bom dia, senhor presidente, meu querido amigo vereador Rafael Amaral, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem aqui na nossa plenária, nas suas casas. Primeiro, não poderia deixar aqui de cumprimentar, e falou, me antecedeu aqui o vereador Vicente Amaral, e a gente tem que reconhecer o trabalho que cada vereador aqui faz, e ele no bairro Fragata, sem a menor dúvida, um homem que vive caminhando, pedindo, lutando pela sua comunidade. E eu peço não só mais um mandato para Vossa Excelência, vereador Vicente Amaral, acho que mesmo que o senhor vire um dinossauro aqui, seria um bom dinossauro, porque o senhor é um homem trabalhador e Pelotas precisa de homens e mulheres comprometidos com a sua comunidade, e acho que o senhor, se não for vereador, tem que ser um nosso secretário de obras para fazer a nossa cidade cada vez melhorar. E é inegável, vereador Vicente Amaral, as obras que estão se fazendo, e muitas vezes realmente nós não, que estamos aqui politicamente até podemos falar. Às vezes o cidadão tem essa visão de que realmente todo mundo sobe as compotas no fim do seu mandato, no fim do seu trabalho, mas nós aqui politicamente podemos falar isso, mas nós sabemos a dificuldade que é o gestor, que administra, poder fazer os planejamentos das ações que quer, ir atrás dos recursos, conseguir processo licitatório onde empresas apenas querem ficar milionárias às custas do dinheiro público e ficam várias e várias licitações dando em deserto até se conseguir uma que faz. Então, a gente também tem que reconhecer isso, reconhecer o trabalho, nem tudo se consegue fazer, mas tem que reconhecer aquilo que já está sendo feito e que essas mudanças são notórias na nossa cidade. Mas não poderia eu aqui me furtar de falar, mais uma vez, na questão da segurança pública da nossa cidade, dos quais eu desde já convido quem está aqui na nossa casa, neste momento, ou nas suas casas nos assistindo, para que hoje, às 14 horas, ou pelas suas casas mesmo, ou venha até aqui esse plenário trazer a sua sugestão sobre o processo, sobre os estudos, na verdade, os debates que se iniciam na nossa cidade sobre a possibilidade de fusão, ou seja, a integração entre Guarda Municipal e agentes de trânsito. Hoje, então, teremos a primeira audiência pública, senhores vereadores, para debater, então, meu querido professor Adim, essa possibilidade desta fusão. E a presença de vários especialistas, né, nessa área, inclusive os nossos agentes da Guarda Civil Municipal do município de São Leopoldo, 6h30 da manhã, eles já estavam se deslocando aqui para a nossa cidade, para vir aqui conversar conosco, mostrar como esse processo foi feito lá em São Leopoldo, que já fizeram esta fusão. Então lá eles tinham um agente de trânsito, tinham o guarda municipal e fundiram então numa nova instituição que passou a ser então a Guarda Civil Municipal. Então eu já agradeço, também quero agradecer, já está até aqui conosco nesse momento, estará durante a tarde, né, o nosso coordenador aqui do GT de Segurança Pública da Universidade Federal de Pelotas, nosso grande amigo Paulo Press, que também, além de ser um profissional da área da segurança pública, também é um especialista, um pós-graduado em segurança pública, e vai estar aqui à tarde também colocando a sua opinião, a sua sugestão, como quem tem um foco acadêmico, né, para que a gente possa entender esse processo. E como se daria isso, senhores vereadores, caso essa proposta fosse aceita? Então, primeiro, né, é que dependeria, e essa proposta ela já vem de muitos anos se conversando e não se chegava a um denominador comum. Agora, realmente, a categoria, tanto de guarda, vereador Silvio, quanto de agente de trânsito, a maioria dos servidores entendem que é bom para a sociedade. É bom para eles como agente, mas principalmente, como diz lá o secretário de Segurança Pública de São Leopoldo, que é um guarda municipal, de Pietro, como ele sempre diz, quem mais ganhou com a fusão, com a unificação da Guarda e agentes de trânsito em São Leopoldo, não foi a categoria.
quem mais ganhou, vereador Roger Ney, foi a sociedade. A comunidade foi quem mais ganhou, porque muitas vezes nós paramos 2 viaturas para fazer um único trabalho. Então, com isso, a gente vai otimizar os recursos públicos. Ou seja, a Guarda Municipal poderá atuar no trânsito e os agentes de trânsito atuar com poder de polícia. Coloco aqui um dos casos acontecidos recentemente, senhores vereadores, e as pessoas que nos assistem em casa. Um determinado bandido parou a sua moto rapidamente para matar uma pessoa aqui na nossa cidade, e eis que ele leva um susto ao olhar para o lado e viu aquela farda azul, e assustado, né, porque poderia ser a Guarda Municipal e poderia então ter uma intervenção e prendê-lo, ou quem sabe, vereador Marcos Cunha, até quem sabe, partir para um confronto, e o bandido, ele só parte para o confronto quando realmente ele vê que não tem escapativa, senão ele, obviamente, sempre tenta evitar. E ele se deparou então com aquela imagem, olhou rapidamente, viu que tinha, né, aquela parte refletiva na farda, e que eram 2 agentes de trânsito, que estavam a poucos metros dele. E o que aconteceu? É agente de trânsito, puxou a arma, pum, 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 4 tiros no vivente. Matou uma pessoa, na frente dos agentes de trânsito. Estou falando de um caso, entre outros que aconteceu. Então, na verdade, é o seguinte, uma vida poderia ser evitada, que ela fosse perdida, simplesmente com esta fusão, que não é nenhuma novidade, não é nada extraordinário, mas que é uma coisa simples e que traz resultados positivos para a comunidade, para a sociedade. Bom, mas onde é que entra, então, os nossos agentes nisso? Como esse processo aconteceria? É óbvio que se teria um período de maturação, né, que esse processo fosse aos poucos, os agentes de trânsito recebendo treinamento de guarda municipal, a Guarda Municipal recebendo treinamento de agente de trânsito, ou seja, recebendo um conhecimento específico de cada área, sendo habilitados para a questão do porte de arma. Nós, incrível que pareça, senhores vereadores, os nossos agentes de trânsito estão participando de barreiras policiais, ou seja, são barreiras de trânsito, onde, na verdade, além de verificar a questão do veículo em si, também se verifica a questão de algum delito que possa ali, pode ter um armamento, drogas no carro, e muitas vezes vai saber qual é o carro que a gente está abordando, principalmente no horário da noite, e eis que os agentes de trânsito não têm um colete balístico, até porque não é previsto, em tese, não era previsto para eles a utilização desse tipo de EPI, né, de equipamento de proteção individual. Então, veja, no lado do agente de trânsito, quase com a mesma farda, está o guarda com EPI. E o agente de trânsito de peito aberto. E nós já tivemos aqui na nossa cidade vários casos acontecidos de guardas municipais serem alvejados. A viatura receber disparos, o próprio agente. Como foi o caso aqui, inclusive a gente fez uma moção por esta casa, do guarda municipal Gustavo. Gustavo levou o tiro no peito, aliás, mais para a barriga do que para o peito, mas ainda bem que aquela barriga era grossa, né? O grande amigo Gustavo, deixo aqui um abraço, mas todos puderam ver o seguinte, inclusive o disparo feito pelo delinquente passou o colete, mas ainda bem que não passou no sentido que pudesse realmente comprometer a saúde dele. Então, passou em pequenas camadas de pele ali, bem reforçada, que tinha o Gustavo, e ele, pela mão de Deus, e pelo EPI, pelo equipamento de proteção individual, pôde sobreviver. Porque senão, o que teria acontecido com o GM Gustavo? E se fosse uma viatura dos agentes de trânsito que parasse naquela situação, o que aconteceria? O agente de trânsito não tendo colete balístico. Então, hoje será um grande momento para se conhecer como esse processo foi feito lá em São Leopoldo, e as propostas, ao final, né, porque a gente está fazendo pela Comissão de Segurança, né, esta atividade, nós vamos gerar
um relatório onde, além de encaminhar para o atual governo, os profissionais querem também se reunir futuramente com essas propostas para os pré-candidatos ao executivo da nossa cidade e alcançar a eles, então, essa proposta que seria em conjunto, feito entre guarda e agente de trânsito, visando uma melhoria para a comunidade, para a sociedade, para a maioria esmagadora. Algum que outro agente ainda não se convenceu, algum guarda, mas a maioria já entende uma necessidade e entende também como um momento propício para isso, onde a nossa sociedade, me permita concluir, vereador Rafael Amaral, entende que segurança é uma das prioridades. Eu não entendi por que o governo do Estado não entendeu isso ainda. Inclusive, quando nós tivemos agora a votação aí da consulta popular, dos, se não me engano, 10 ou 11 itens apresentados, que bom que a saúde estava, e entre outros, como desenvolvimento rural, fiquei feliz em ver, nenhum item, senhor vereador, nenhum contemplava a segurança pública. Nenhum item, segurança pública, em que todos os anos em que existiu a consulta popular, sempre tirou o primeiro lugar em participação, em pedido, solicitação, em mobilização, para que esta pasta fosse contemplada. Incrível que pareça, nem apareceu na pauta dos possíveis projetos. Eu ainda estou tentando entender o que houve. Já conversei com algumas pessoas que fazem parte dessa consulta, na questão do CORED, não conseguiram me convencer ainda. Que não tinha, sempre a segurança era contemplado, agora tem que oportunizar para outros, realmente. Então, a gente diz o seguinte, termine com essa farsa, pegue o dinheiro e bote onde quiserem, porque se o negócio era mobilização, a segurança pública sempre se mobilizou e buscou recursos. Democraticamente, saímos perdendo. Que bom que outras possibilidades, outras categorias puderam ser contempladas, mas democraticamente, pelo processo de participação popular, zero. Obrigado.